Capítulo 76. Nosso filho. Demorou apenas alguns minutos para que os irmãos que retornaram pela manhã e os que ficaram para trás organizassem sua linha de batalha e se preparassem para a situação em questão. A fumaça da morte subia do centro da cidade, longe da pousada cinza, e quando ouviram os gemidos dos humanos desesperados, souberam que a batalha havia começado. Enzina, Jack, Marran e Tail irão para o centro da cidade. Eu me juntarei a você mais tarde, então vocês vão para lá agora. Marran estremeceu um pouco ao saber que Ruslan não estaria no seu time. Se Ruslan aparecer, será uma desvantagem para nós. Você realmente acha que pode se concentrar se estiver tentando protegê-lo? Camille disse, afirmando a situação sem rodeio quando percebeu a expressão no rosto de Marran. Ruslan assentiu prontamente, sinalizando a Marran que havia aceitado a situação. Najak, Ruslan e Khan irão em direção ao porto. Eles estão de olho em Simão e Joana, com certeza. Depressa, rápido! Sob a direção de Giri, os irmãos se dispersaram rapidamente. Khan orou para que os seus pais adotivos estivessem seguros. Os humanos eram muito vulneráveis à dor. Com o menor aperto no seu pescoço, sua respiração seria interrompida instantaneamente e, o pior de tudo, eles seriam vítimas do vampiro. Enquanto os vampiros estivessem determinados a dominar a cidade, os humanos não seriam nada mais para eles como presa vestida ou brinquedos. Eles pensaram que os inimigos iriam agir hoje à noite ou ao amanhecer, mas em vez disso, estavam tomando a cidade em plena luz do dia, enquanto os moradores estavam cumprindo seu dia. Não parecia haver qualquer hesitação no que estava fazendo, como se tivesse sido planejado. Quando chegaram ao porto, os irmãos mantiveram abaixado, usando as paredes em ruína como cobertura. Seus corações batendo várias vezes mais rápido que o de um humano, batia muito rápido. Enquanto corria com os irmãos, Marran relembrou a conversa que teve com Khan na noite anterior. Houve silêncio, e então Marran, que estava parado em silêncio ao lado de Khan, falou. Se eu simplesmente morresse e acabasse com tudo isso, então tudo acabaria. Era o que eu pensava. E agora? Eu não sei. Pra que viver? Viva pra você mesmo, Marran. Não para mais ninguém, mas para você mesmo. Ele tem razão. Para mim. Estou lutando com esse mundo que eu tenho que viver. Isso é um começo. Marran continuou murmurando para si mesmo, tentando evitar que sua mente se dispersasse. Eles não viram Simão e Joana. Nenhuma das pessoas que deveria estar no porto estava lá. Quando o vento aumentou, o cheiro salgado do mar e o cheiro indescritível de sangue estavam por toda parte. Giri apareceu primeiro, seus olhos aguçados, examinando a área em busca da origem do cheiro de sangue. Apenas passo podia ser ouvido. Ele ficou em frente à entrada de um pequeno mercado no lado do porto. Não, não pode ser. Ele esperava que não fosse assim. Ele orou desesperadamente. Era como se uma mão gigante invisível pressionasse sua nuca. As pessoas estavam espalhadas pelo mercado como um trapo num varal. Em vez de mercadoria, a vitrine estava repleta de partes de corpo humano não identificado, com abdômenes abertos e membros arrancados. Alguns tiveram todo o seu sangue drenado, enquanto outros foram mortos com um único golpe. Ficou claro que alguns foram torturados até dar o último suspiro. Foi um massacre. Eles morreram como exibição, tratados ainda menos como qualquer presa ou brinquedo. Onde foi que tudo deu errado? Quando tudo foi para o sul? Ele não deveria ter estabelecido nessa cidade? Como poderia até mesmo um lobisomem, que era metade criatura e metade humano, serem tão impotentes? Quando os irmãos tentaram se aproximar de Giri, que ficou imóvel em estado de choque, ele estendeu a mão para avisá-lo com firmeza. Pare! Fique aí! A voz de Giri era tão fria quanto a brisa gelada do mar que soprava por Greyville. Khan teve um pressentimento de algo estava errado. Talvez ele fosse tarde demais. Uma onda de ansiedade começou a descer em seu peito. Então a porta de um grande navio atracado no porto se abriu e alguém saiu cambaleando de dentro. Era Simão e Joana. Eles se encararam com a mão segurando o ombro do outro e a outra segurando uma lâmina do lado do seu corpo, apontando para o outro. Suas bochechas estavam vermelhas e suas pernas bambas, e a pele ao redor dos seus olhos estava vermelho e inchado, indicando que eles haviam passado. Oh, meu Deus! Por favor, querido! Joana soluçou enquanto segurava suas mãos trêmulas. Os dois não conseguiam se mover sozinhos. Como se fosse controlado por alguém, suas mãos e pernas tinham vontade própria. A única coisa que podia se mover livremente eram os olhos e os lábios. Havia medo e tristeza nos seus olhos enquanto seguravam a lâmina para o outro. Assim que Khan viu, ele correu em direção a ele sem perder o ritmo, soltou no ar e transformou em um lobisomem. Khan, não! Najak gritou por ele, mas a raiva de Khan já havia se tornado incontrolável, um fogo queimando em seu coração. Sem pensar no que seus pais adotivos poderiam pensar no momento, ele se transformou em lobo na frente deles. Quando viram a verdadeira forma do seu filho, ficaram perplexos. Havia uma vaga sensação de medo nas expressões, mas também a crença de que alguém estava ali para protegê-lo. Khan não se importou. Ele estava determinado a salvá-los e evitar repetir o erro e a indagação do passado, independente de como seria lembrado.
Khan estava tão desesperado e angustiado. Esse outro destino que se abateu sobre ele foi simplesmente muito cruel. Você simplesmente pode se transformar assim? Você está assustando seus pais. Apertando um olho, Sarah finalmente apareceu no nevoeiro. Sentada preguiçosamente na parte de trás do navio, com as pernas balançando no ar, estava a líder das Irmãs Capuz Vermelho, uma organização de imenso poder. Ela era a vampira mais poderosa que se alimentava de sangue humano. Khan olhou para Khan com interesse enquanto ele ficava na ponta dos pés, pronto para pular no navio a qualquer momento. Ela bateu palma como se estivesse pensando em algo divertido. O que devemos fazer? Ok, tenho uma ideia. Sarah, que estava balançando as pernas no ar, caiu e pousou com habilidade. Seu movimento era silencioso e desprovido de qualquer som ou perturbação, e seus passos eram leves como a pena. Quanto mais perto ela chegava, mais forte se tornava o cheiro de sangue humano não identificado. A cada passo, a lâmina irá perfurar um pouco mais. O que você acha? Como que para demonstrar, logo depois de Sarah dizer isso, a lâmina apontada para Simão e Joana perfuraram suas peles impiedosamente. Joana lutou contra as lágrimas que brotaram em seus olhos devido à dor alucinante em seu lado, junto com tudo o mais que acontecia contra sua vontade. Os olhos de Joana se voltaram instintivamente para Khan, mas sem um sentimento de remorso e culpa por ser um fardo para o filho e uma eterna preocupação por ele. Khan sentiu o gosto de sangue entre os dentes cerrados. Eu vou te matar! Khan rosnou baixo e imóvel. Se pudesse, ele teria arrancado a garganta de Sarah e jogado no oceano naquele momento. Bem, acho que sua amorosa família morrerá antes de você ter a chance de me matar. O que você vai fazer? Sarah sorriu languidamente. Havia uma mancha seca e avermelhada no canto dos seus lábios pálidos. Seja gentil. Quem sabe eu posso deixá-los ir sem nenhuma dor. Afinal, os humanos são impacientes como sempre foram. Khan e todos os outros sabiam. Não importa qual obediente eles fossem, eles matariam todos. Portanto, ele teve que escolher, sacrificar ou não. E qual ele deveria escolher apostar sua vida? Khan não conseguia decidir. Foram seus pais que estavam sendo torturados bem diante dos seus olhos. Os mesmos pais que o salvaram do inferno e criaram com amor. Mesmo quando fechava os olhos, ele podia vê-los. E mesmo que se virasse, não podia abandoná-los. Khan! Sua voz estava tensa de dor. Simon finalmente conseguiu chamar seu filho. Estamos... Estamos bem. Você faz o que se precisa fazer. Embora seu rosto estivesse contorcido de dor, Simão e Joana fizeram o possível para sorrir para Khan. Eles estavam prontos para aceitar qualquer destino que lhe tivesse acontecido. Talvez ele sempre soubesse quem era Khan. Não importa quem você seja, você é o nosso filho. Joana falou de todo o coração com o filho que estava de forma de lobo estranho e não de humano. Cercada pelos três lados pelo oceano, Greenville era uma bela cidade costeira, mas também uma ilha que poderia ser bastante isolada. Era um lugar onde se alguém quisesse ficar preso, ficaria preso. E se quisesse morrer silenciosamente, poderia fazê-lo. Não foi uma luta justa para o lobisomem. Em primeiro lugar, a probabilidade estava contra eles, que têm mais a proteger do que aqueles que não têm nada a perder. O que Gris teria dito nessa situação? Ele diria que você pode se tornar mais forte porque tem algo para proteger. Ele parou por um momento para respirar inevitavelmente o seu destino. O centro da cidade, onde a Crowham farmacêutica estava localizada, ficou totalmente devastada em apenas meio-dia. Não era uma cena onde pudesse pensar racionalmente. Só existe um final para esse momento. Viva ou morra. Não havia outra opção. Izzy notou os vampiros correndo na sua direção por trás, primeiro pelo cheiro. Como seu olfato era muito forte, isso seria exaustivo, pois o cheiro de vampiro e de sangue humano se misturavam. Izzy, na sua frente! Theo gritou enquanto evacuava alguns residentes que não conseguia escapar. Perto dali, Camille chutou um dos outros vampiros nas costas com a pata traseira antes que Izzy pudesse reagir, e usou o recuo para aumentar momentaneamente sua velocidade em direção ao outro vampiro que estava fazendo um ataque surpresa na frente de Izzy. Izzy sabia. Camille não estava mais no controle do seu corpo. Houve um estrondo e, por uma fração de segundo, Izzy fechou os olhos com força.